Uma confusão nas informações vindas de Campinas que tratavam Mike, novo reforço do Grêmio, como um jogador lesionado que precisava de recuperação. Ele explicou isso na representação e a gente vai falar, claro, sobre os detalhes de Mike até a sua estreia e falaremos também sobre a joia gremista, que estava presente no CT Presidente Luiz Carvalho pela primeira vez aos olhos de Renato Portaluppi, e também sobre o planejamento novo da gestão Alberto Guerra para os garotos da base gremista. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês mais uma vez para a gente informar sobre o dia do Grêmio, as principais notícias do Tricolor, mas antes disso já vou pedir de antemão. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada sobre o Tricolor. É muito importante para mim que tu faça tudo isso, inclusive lá no final deixa teu comentário sobre o vídeo, teu feedback sobre o que a gente está trazendo aqui no canal. Como eu disse, é muito importante para mim e não custa nada, né? Então tira um tempinho ali e faz essa mão pro teu velho. Gente, lateral Mike. Informações vindas de Campinas, logo quando o Grêmio contratou o jogador, davam conta de que ele teria uma inflamação no pé, viria lesionado e precisaria de um tempo de recuperação de mais ou menos um mês para poder ficar à disposição de Renato Portaluppi e começar a ser relacionado para os jogos. A gente não conseguiu acompanhar os primeiros dias de trabalho do Mike, porque ele estava em treinos fechados, né, para a partida contra o Santa Cruz em casa, e aí, segunda-feira, quando teve o primeiro trabalho que o Mike participou, a gente pôde ver o Mike trabalhando aí normalmente com o grupo, mas saindo na metade do treinamento para fazer atividades em separado. E aí, claro, ficou a dúvida, será que ele está lesionado? Será que ele precisa de algum tipo de recuperação diferente? E aí hoje a gente teve a apresentação do lateral esquerdo gremista e, claro, foi perguntado para ele a respeito dessa possível lesão, essa inflamação que ele tem no pé, que foi tratado inclusive como um tipo de fascite plantar lá em Campinas. Ele disse que realmente ele tinha uma inflamação no pé muito pequena, que não dava conta de uma lesão, mas que foi aumentada as informações vindo lá de Campinas. Inclusive se dizia de que o Guarani fez um esforço para vender ele rapidamente, porque sabia que o jogador estava lesionado e não poderia mais disputar o Campeonato Paulista, o Guarani que briga para não cair por lá, então por isso que o Guarani se desfez do jogador. O que não é verdade pelas próprias palavras do Mike. Ele disse que já está recuperado 100%, está treinando normalmente e está à disposição de Renato Portaluppi. Com isso, as informações que a gente tem de bastidores é que ele já deve ser relacionado para o Clássico Grenal de domingo, então o Mike está sim à disposição. Eu perguntei para ele a respeito desses treinamentos específicos que ele estava fazendo durante a semana e ele disse que tem mais relação com algum tipo de reforço físico. Como ele tinha feito alguns treinamentos mais pesados, ele saía antes do treino para fazer algum outro tipo de reforço físico que ele necessitava, mas não tem nada a ver com a inflamação que ele tinha no pé, que ele já está recuperado, não é nenhuma lesão séria, não vai precisar parar por um mês, como traziam os colegas lá de Campinas e como eu também trouxe aqui no canal em paralelo quando os colegas informaram isso. Então, atualizando a situação do Mike, está recuperado, deve estar entre os relacionados para o Clássico Grenal. E vamos falar também de categoria de base, porque hoje foi um dia importante no CT nesse sentido, porque muitos meninos do Sub-17 estavam lá para compor o treino da equipe profissional e estarem aos olhos de Renato Portaluppi. Mas uma peça em especial foi pela primeira vez ao CT Presidente Luiz Carvalho. Gabriel Mack, ele mesmo. A joia da base gremista, assessorado aí pela empresa do pai do Neymar, um dos grandes jogadores da base do Grêmio, tratado como talvez o grande nome dos últimos anos do Tricolor, estava lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Como o treino foi fechado, a gente não conseguiu acompanhar os primeiros movimentos do Gabriel Mack junto do elenco profissional, mas ele já estava aos olhos de Renato Portaluppi. É um menino muito novo, nascido em 2008, apenas 15 anos, claro, não deve ser aproveitado no profissional aí com essa idade, nem nos próximos anos. Ele recém subiu para o Sub-17, que já é muito importante, um menino de 15 anos já está figurando no Sub-17, então já é um crescimento muito grande para ele nesse sentido. O Gabriel Mack, ele não tem um contrato profissional com o Grêmio ainda, então se tem muita cautela com esse jogador, inclusive para que ele seja utilizado nesses treinamentos da equipe profissional, mas ele já recebe um valor de direito de imagem, por ser um jogador muito importante, um jogador de seleção brasileira, como eu disse, talvez um dos principais ativos hoje da base gremista. É um menino para a gente ficar de olho e para aguardar aí os próximos movimentos. Todo esse planejamento do Grêmio, que
serve para colocar meninos mais novos, do sub-17 ou até de 15 anos, que é o caso do MEC, aos olhos do profissional, serve para adiantar processos e os meninos chegarem mais cedo à equipe profissional. A gente vê o caso aí do Natan Fernandes, do próprio Gustavo Nunes, que estão pulando etapas por já estarem se destacando. Não tem mais aquela ideia antiga de gestões passadas de o menino ter que estourar a idade para chegar no profissional. A partir do momento que ele se destacar, ou até mesmo nos treinos, já pode começar a ser aproveitado. Vou trazer aqui uma lista, porque além do MEC, outros meninos que são destaque na base também estavam presentes. A gente tinha lá o Murilo, o Luiz Eduardo, o Vitor Ramon, lateral muito bom também, o Pedro, o Bernardo Zorteia, que também é um dos grandes ativos do Grêmio, volante, o Smiley, o Luca, o Thiaguinho, né, que é parceiro lá do Gabriel Mack no Sub-15, também agora subiu para o Sub-17, volante de muita qualidade, também muito convocado para a seleção, o ponta Roger, que também é um desses ativos do Grêmio que é constantemente convocado para a seleção brasileira, e o próprio Gabriel Mack. 10 meninos integraram o treino do profissional, hoje 10 meninos da Sub-17, alguns muito mais novos, como o próprio Roger, o Thiaguinho e também o Gabriel Mack. É legal para a gente ficar de olho, é legal para a gente ver esses movimentos, aí eu espero que a gente possa ter alguns treinos abertos da equipe profissional com esses meninos, para também que a gente possa ver o desenvolvimento do Gabriel Mack aos olhos de Renato Portaluppi. A gente segue atualizando o Grêmio por aqui, sempre lembrando, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Beijo!